A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenira. Temos aqui os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês aqui em poucos minutos, numa aula bastante resumida, comentando sobre esse tema maravilhoso que é a inspiração divina da Bíblia. Nós temos aqui no tópico de número 1, a doutrina da inspiração bíblica. Que coisa maravilhosa. Estarei aqui trazendo aqui 4 teorias a respeito da inspiração bíblica e a qual nós professamos. Isso é muito importante, de muita valia. Então você não saia daí. Se você gostar dessa aula, se você sentir que essa aula foi muito boa, que foi aproveitosa, deixa um like, compartilha e vamos divulgar. E isso vai fazer com que me anima mais ainda. Nós temos aqui no tópico de número 2 a inspiração divina e os autores da Bíblia, tá certo? E nós temos aqui o tópico de número 3 aqui, que é exatamente o Espírito Santo e a Bíblia, tá bom? Então eu estarei fazendo aqui um resumo aqui, queridos irmãos, dessa lição. Não estarei lendo ela porque não tem necessidade nenhuma, mas estarei aqui comentando aqui com vocês tópico por tópico. Na aula anterior, já tem aqui a aula de número 1 aqui, na aula anterior eu falei a respeito de algumas particularidades da Bíblia, falei sobre a origem das escrituras, eu falei aqui sobre a revelação natural, falei sobre a revelação escrita, falei sobre a revelação pessoal, dei uma pincelada também, encaminhando para a lição número 2, falei sobre a inspiração das escrituras, falei sobre a inspiração verbal e plenária, que agora eu vou trazer com mais detalhe para vocês, muito bem? Beleza, antes de eu entrar aqui na lição, querido, falar sobre a doutrina da inspiração bíblica, quais são as diferentes teorias da inspiração bíblica? Esta é uma pergunta que eu faço para vocês. Quais são as diferentes teorias da inspiração bíblica? Muito bem. Queridos, a doutrina da inspiração é um ensinamento de que a Bíblia é inspirada por Deus. E é, portanto, a nossa regra e infalível de fé e prática. Se a Bíblia fosse simplesmente um trabalho da imaginação humana, então não haveria nenhuma razão para seguirmos as suas doutrinas e também as suas orientações morais. A própria Bíblia faz algumas informações usada ou inspirada por Deus, então toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, e do versículo 16 ao 17. Nós temos aqui 2 coisas sobre a escritura nesse versículo. Primeiro, ela é inspirada por Deus. E segundo, também é útil para a vida cristã. Então, há 4 pontos de vista sobre a inspiração. Nós temos aqui, primeiro, a teoria neo-ortodoxa. Nós temos aqui a segunda, a teoria do ditado verbal. Nós temos aqui a terceira, a teoria da inspiração limitada. Nós temos aqui a quarta, a teoria da inspiração verbal e plenária. Quando você olha para esse ponto de vista sobre a teoria neo-ortodoxa da inspiração, ela enfatiza a transcendência de Deus. A neo-ortodoxa, ela ensina que Deus é tão completamente diferente de nós
que a única maneira que poderíamos conhecê-lo é através da revelação direta. E esta visão da transcendência de Deus nega qualquer conceito da teoria natural, que é o que eu comentei na lição anterior, na lição número 1. Isso, queridos irmãos. Isso aqui eu falando sobre algumas revelações de Deus, que é a revelação natural, que é a revelação da escrita e a revelação da própria pessoa de Cristo na aula de número 1. Voltando aqui, isto é que Deus ele pode ser conhecido sim através da sua criação, com certeza. Além disso, a neo-ortodoxa, ela nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Em vez disto, a Bíblia é uma testemunha, é uma mediadora da palavra de Deus. Jesus, você viu como que essa teoria tem uma complexidade totalmente distorcida a palavra de Deus? Então a teoria ortodoxa afirma que a palavra da Bíblia não são palavras de Deus, mas são palavras falíveis, escritas por homens falíveis. A Bíblia é apenas inspirada no sentido de que Deus, às vezes, ele pode usar as palavras para falar com as pessoas. A teoria neo-ortodoxa é, na verdade, a teoria da inspiração nenhuma. Se a Bíblia é um produto falível, de homens falíveis, então realmente não tem valor nenhum. Pelo menos não mais do que qualquer um outro livro qualquer, Deus pode muito bem falar conosco através de obra de ficção, ou através da Bíblia, ou assim como ele desejar. Mas essa teoria não tem como ter credibilidade. Muito bem. Voltando aqui, querido, falando aqui sobre a teoria do ditado verbal, ela vê Deus como o autor das escrituras e os agentes humanos individuais como secretários recebendo o ditado. Deus falou e o homem escreveu. Esse ponto de vista tem algum mérito, uma vez que sabemos que a parte da escritura é que Deus essencialmente diz e os autores escrevem. Por exemplo, como está em Jeremias, não vou ler a referência, vou só citar ela, queridos. Vocês poderão pegar um papel, a caneta e anotar, ou pausar essa aula quantas vezes for necessária para pesquisar a referência. Como está em Jeremias, no capítulo 30 do verso 2. Mas nem toda a escritura foi criada desta maneira. O Pentateuco é essencialmente uma crônica do povo judeu antes de se estabelecerem na terra prometida, embora Moisés seja o autor principal e grande parte do Pentateuco precisou então do seu trabalho editorial, já que, sem dúvida, compilou registros anteriores para um pouco da história. Lucas afirma que o preâmbulo dos evangelhos, que realizou uma pesquisa detalhada sobre o acontecimento da vida de Jesus antes de se escrever, como está em Lucas, no capítulo 1 e do versículo 1 ao 4. Então, entre muitos livros proféticos, como um diário da vida dos profetas. Então, o ponto principal é que a teoria do ditado verbal, ele só explica certas porções das escrituras, mas não toda. Então, ela, ou nem mesmo a sua maioria. Então, a teoria da inspiração, que é essa teoria do ditado verbal, tá, queridos irmãos? Não vamos entrar aqui falar sobre a inspiração limitada, tá? Que é a terceira teoria. É a teoria oposta à do ditado verbal. Enquanto a segunda vê a escritura como sendo, em grande parte, uma obra de Deus, como uma contribuição humana mínima, a primeira vê a escritura como sendo, primeiramente, o trabalho do homem como ajuda limitada de Deus. Então, a teoria da inspiração limitada diz que Deus guiou os autores humanos, mas permitiu-lhes a liberdade de se expressarem em suas obras e até mesmo ao ponto de permitir erros factuais e históricos.
Infelizmente, o Espírito Santo impediu erros doutrinários. O problema com esta teoria é que a Bíblia é propensa a erros e em seus relatos históricos. Então, como podemos confiar nela em questões doutrinárias? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, queridos irmãos. Com uma inspiração limitada, a confiabilidade da Bíblia é oposta em tudo, é posta em dúvida em tudo. E esta visão parece ignorar o fato de que a história bíblica e redenção de Gênesis ao Apocalipse é contada como uma história humana. Como um pano de fundo, a doutrina é tecida dentro da história. Não podemos dizer arbitrariamente que a história é imprecisa e em seguida afirmar que contém um núcleo de verdades doutrinárias. Isso é complicado. Mas a gente vai ver aqui a teoria final, que também é a teoria do cristianismo ortodoxo, que é a teoria final, a última, que eu termino de falar sobre as 4 teorias. Essa teoria do cristianismo ortodoxo é a inspiração verbal e plenária, que é o que eu comentei na lição anterior. Na palavra plenária significa completa ou repleta. O verbo significa as palavras das Escrituras. Sendo assim, então, a inspiração plenária e verbal é a teoria que a palavra da Bíblia é a própria palavra de Deus. Não significa que apenas as ideias e os pensamentos são inspirados, mas as próprias palavras. 2 Timóteo 3,16 e até o verso 17 usa uma palavra grega especial que é theopneustos, que literalmente significa o sopro de Deus. Então a escritura é soprada da boca de Deus. As palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Além disso, porque nunca jamais qualquer profecia ela foi por vontade humana. Entretanto, homens santos, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como está em 2 Pedro, do capítulo 1 e do versículo 21. Essa passagem nos dá uma ideia de que Deus inspirou os autores humanos, os homens falaram, o escreveram, movido pelo Espírito Santo. O verbo para movido é usado para falar de uma vela sendo enchida de vento e carregada em um barco ao longo da água. Quando os autores humanos eles colocaram a caneta num papel, para, por assim dizer, o Espírito Santo moveu então de modo que eles escreveram as palavras inspiradas de Deus. Assim, embora os escritores eles retenham a personalidade dos autores individuais, os estilos de Paulo também é bastante diferente dos de Tiago. João é diferente de Pedro. As próprias palavras são exatamente o que Deus quis que ele escrevesse, por mais que eles escreveram totalmente diferenciados dentro das suas próprias etnias, dentro das suas próprios contextos da cultura da época, tá bom? A visão correta da inspiração bíblica é a visão ortodoxa da igreja, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada de forma plenária e também verbal. Coisa maravilhosa, irmãos. Isso aqui é uma das coisas que nós podemos compreender. Quando você olha aqui, eu fiz aqui um baita resumo aqui, entrando de número 1 aqui, caminhando para o top número 2, fazendo esse resumo aqui, o resumo do top número 2, e entrando para o top número 3. Quando a gente olha aqui para o top número 2 aqui, queridos irmãos, sobre a inspiração dos autores, as limitações dos autores, eu gostaria de só fazer um resumo aqui rapidamente aqui para vocês. Como eu comentei aqui na lição anterior, não podemos então confundir, só finalizando aqui, tá certo? Não podemos confundir a revelação com inspiração.
enquanto que a revelação é um ato pela qual Deus torna conhecido pelos homens. A inspiração diz respeito ao modo como os homens recebem e transmitem essa revelação. Tá beleza? Então só simplesmente isso. Só para nós precisamos entender o que é revelação e o que é inspiração. Inspiração, Deus ilumina a mente dos autores e eles escrevem não o que eles querem, mas o que Deus quer dentro da sua etnia, dentro do seu vocabulário, tá certo? Dentro das suas limitações. Por mais que Deus usou aproximadamente cerca de 40 autores, num total, para escreverem a Bíblia em diferentes épocas, distantes uns dos outros, muito distante, e que acontece, Deus fez com que estes livros fossem acoplados. Isso aqui é uma coisa maravilhosa que nós podemos entender essa questão. Muito bem. Indo aqui para o finalzinho do tópico número 2, nós vamos ver aqui, queridos, a Bíblia, ela é utilizada para nós tentar compreender de uma forma mais ampla, mais saudável, ter mais compreensão. Ela usa algumas figuras de linguagem. O que é figura de linguagem? Figuras de linguagem são recursos usados na fala, ou tanto na fala como também na escrita, para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Então é muito importante nós saber identificar as diversas figuras de linguagem, pois desta forma é possível interpretar melhor os diferentes tipos de textos e compreender e saber usar as figuras no estilo que capacita o uso mais eficaz da linguagem como fenômeno. Beleza? Dentro do contexto e o texto e contexto bíblico. Isso é importante nós entendermos. Mas, Claudinho, quais são algumas figuras de linguagem? Entre elas, se destaca as seguintes. Nós vamos observar que nós temos aqui a metáfora. Não dá para me falar aqui o significado de cada um, porque senão tomaria muito tempo essa aula muito resumida. Nós temos aqui a metáfora, nós temos aqui a metastese, nós temos aqui a metonimia, nós temos aqui a metonamásia, nós temos aqui a sinodote, nós temos aqui também aqui simile, nós temos aqui a símbolo, nós temos aqui hipérbole, presopopeia, nós temos aqui parábolas, provérbios, nós temos aqui paradoxos, nós temos aqui personificações, nós temos aqui profecias, nós temos aqui prefigurações, nós temos aqui poesia, tipo, ironia, antropomorfismo, antropopatismo, alegoria, nós temos aqui apóstrofe, nós temos aqui antítese, nós temos aqui apologia, nós temos aqui apoteose, nós temos aqui o enigma, nós temos aqui enigma, melhor dizendo, erofomismo, erofirmismo, que é uma palavra muito difícil, fábulas, zomoron, ou seja, soromorfismo, e hiperbato. Então cada um desses aqui, que eles irmãos, tem um significado aqui muito especial, tá certo? Então eu vou só fazer um resumo aqui para vocês aqui do tópico número 3, e quem sabe em uma próxima aula eu estarei falando só sobre o que é figura de linguagem e comentando cada um desses que eu acabei de falar para vocês aqui, tá bom? Se dá tempo, beleza? Quando eu olho aqui para o tópico número 3 aqui, falar sobre aqui a harmonia entre o Espírito Santo e a Bíblia. Queridos irmãos, quando a gente olha aqui para todo esse contexto, conhecendo da doutrina do Espírito Santo em toda a Bíblia, podemos dividir o conhecimento da doutrina do Espírito Santo em dois períodos, o Velho e o Novo Testamento. E percebe-se então a perfeita harmonia entre a Bíblia e o Espírito Santo. O primeiro período é conhecido como período pré-pentecostal, pois a atividade era manifestação do Espírito Santo era esporádica, em tempo distinto. O segundo período começa a partir da experiência do dia de Pentecoste,
com a descida do Espírito Santo sobre a igreja emergente. Então nós vemos aqui nesse período que a atividade da manifestação do Espírito Santo passará a acontecer de uma forma direta e contínua. No Velho Testamento, o conhecimento sobre o Espírito Santo era muito limitado. As manifestações do Espírito aconteciam em tempo distinto, em circunstâncias especiais. Várias vezes nos deparamos com a Bíblia declarando que o Espírito do Senhor venha sobre alguém para trazer uma mensagem profética, ou para operar algum sinal ou prodígios, ou para dar força espiritual, ou para realizar alguma tarefa especial da parte de Deus. Tá certo? Como a gente vê aqui em Juízes, capítulo 3, do verso 10, que é Sansão. Nós vemos aqui também 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 3, que é Davi. Então o Espírito vinha especialmente, e depois ele realizada a obra que viera a operar por meio de alguém, voltava para o seu lugar. Então o Espírito Santo ele não habitava na terra e nem no servo de Deus. Porém, o segundo período depois do Pentecoste, iniciou então-se uma nova era, um povo de Deus na terra. Foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. O Espírito desceu como cumprimento da promessa do Pai e do Filho, como está em Lucas, capítulo 24, versículo 49, no aquele cenáculo de Jerusalém, como está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e evidenciando a presença do Espírito Santo que veio para ficar e habitar nos corações dos discípulos de Jesus. Antes, o Espírito vinha e voltava. Agora, o Espírito veio para morar e nos crentes em Cristo e encher-nos do seu poder. O Espírito Santo, queridos, é Ele que nos orienta. Ele nos dá entendimento de compreender as Escrituras, porque Ele próprio é o autor. O Espírito Santo é que nos dá a iluminação na nossa mente, texto difícil de compreensão. Às vezes nós não conseguimos, pessoalmente entender, mas oramos a Deus, buscamos a Ele e Ele nos dá o entendimento a respeito do texto. Esta é a ação do Espírito Santo. Tá certo, queridos? Fico com essa aula aqui muito resumida. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E vai um abraço, amigo, hoje e sempre, Claudine Santos.